para chegar? A dúvida, as situações, primeiro a perda do Edenilson, um jogador importante, mas a gente tem que buscar soluções e soluções com os jogadores que a gente tem com características diferentes, mas foi o que a gente fez ontem, hoje, buscou trabalhar todas essas situações. A equipe está definida, mas a gente deixa um pouquinho para ver se os caras ficam um pouco em dúvida, porque realmente a gente trabalhou muitas situações, algumas variações, porque muda realmente a forma de jogar, mas eu acho que o mais importante foi que a gente conseguiu trabalhar essas situações. Agora é adotar a estratégia que a gente trabalhou para que a gente consiga fazer um grande jogo no Maracanã. Quanto à situação dos gols, eu acho que eles estão saindo, acabaram que no último jogo não aconteceram, a gente teve volume. O que me preocuparia mais, de falar com sinceridade, seria que se a gente não estivesse produzindo ou criando ou tendo volume no último terço, situações de definição. Eu acho que essas situações estão aconteceram contra o Bahia, aconteceram contra o Palmeiras fora de casa, aconteceram aqui dentro de casa. O que a gente precisa é criar, né, ter esse volume e aí conseguir ter a efetividade dentro desse volume. Eu acho que é uma questão de sequência e as coisas vão acabar acontecendo, porque a bola vai entrar. Não é possível que a gente vai conseguir fazer o volume que fez aqui contra o Cruzeiro e criou as oportunidades que criou contra o Palmeiras e ela não vai entrar de novo e o goleiro vai ser o melhor em campo sempre contra nós. Elas vão entrar com certeza e a gente está trabalhando também essa parte ofensiva para que a gente consiga ser efetivo, não só criar as oportunidades, mas também ter a conclusão. Odair, bom dia. Bom dia. Caso você escolha o Gabriel Dias ao lado do Rodrigo Dourado, você não fica preocupado em relação à saída de bola? O time pode ficar um pouquinho mais travado? Contra o Vitória, por exemplo, os dois jogaram juntos, o Inter ficou muito retraído no campo de defesa e não conseguiu ter o volume de jogo que teve, por exemplo, contra a Palmeiras e principalmente contra o Cruzeiro. Eu gostaria também que você comentasse uma outra estatística. Fora de casa, neste ano, o Inter só tem 36% de aproveitamento e contra times de Série A perdeu os 3 jogos, Vitória, Grêmio e Palmeiras. É questão de postura, é questão da bola entrar mesmo? Por que isso acontece? É questão de nós mudarmos essa estatística, a estatística está aí para ser mudada. E que bom que a gente já tem a oportunidade domingo. Eu acho que os bons jogos que a gente fez fora de casa, tirando Vitória, né, contra o Palmeiras, eu acho que tu concorda comigo que o resultado poderia ser outro, não foi. Então não adianta, entra para a estatística, né? Então é questão de a gente continuar tendo performance, não a do jogo contra o Vitória, mas a do jogo contra o Palmeiras, que aí a gente vai conseguir quebrar essa estatística. Quanto a outras... Gabriel Dias Dourado. São situações... estratégias que a gente vai adotar no jogo, depende muito de cada jogo. Por exemplo, no Grenal, isso não aconteceu, né? E o que a gente precisa, independente se for o Gabriel, ou se for o Luca, ou se for o D'Alessandro para dentro, buscando um outro jogador para o lado do campo, independe muito disso. Por exemplo, a gente iniciou um Grenal dentro de casa aqui, na nomenclatura, com 4 volantes. Na teoria, poderia ser muito defensivo, poderia ser muito sem saída de bola, poderia travar muito o meio campo, e não foi o que aconteceu. Depende muito mais da tua atitude, da tua postura, da tua estratégia, do que muito mais da nomenclatura de um jogador porque ele é volante ou porque ele é meia. Daqui a pouco, no Grenal ali, depois dos 20 minutos de jogo, onde a gente tinha 2-0, tivemos mais 28 minutos de partida, nós colocamos 4 atacantes e não conseguimos produzir ofensivamente, enquanto que nós tivemos muita produção com 4 volantes na nomenclatura. Então é uma questão de atitude, uma questão de postura, de estratégia, de adiantamento ou não da equipe, de pressionar um pouquinho mais alto ou não. Isso é circunstância do jogo. Se isso acontecer, a gente trabalhou outras variações para que a gente, durante o processo, consiga mudar isso. Odair, tem que tu explicasse sobre, seguindo a linha de esquema táticos, né? Ontem, por exemplo, o Alessandro ficou aberto pela direita, o Potker pela esquerda. Essa é a tendência, deixar o Potker agora aberto para a esquerda na situação de jogo? Não, a gente trabalhou eles dos dois lados, são situações distintas, né? Trabalhou o D'Alessandro por dentro também. Eu acho que ontem a gente pôde fazer algumas variações, hoje a gente também trabalhou muitas situações, e aí no decorrer da partida, por estratégia, por definição ali no treinamento, quando as coisas, onde a gente encontrou um melhor equilíbrio, a gente vai
vai adotar essa postura de início, e aí temos as variações trabalhadas para que no decorrer da partida, de acordo com o que vai acontecendo, a gente possa fazer as mudanças. Que diferença dá para apontar do time, da forma de jogar e até mesmo das características, tendo o Gabriel Dias por dentro e o Patrick na dele, pelo corredor, ou tendo o Patrick mais recuado e o Luca mais aberto? Quando tu, por exemplo, se tu tira qualquer um dos jogadores por dentro e bota o Luca, teu time ele ganha uma característica na teoria mais ofensiva, né? Ganha uma característica de ofensividade. Então, são as variações que tu pode ter. Tu tem um meio campo mais fortalecido, mais forte, mais equilibrado, porque, por exemplo, o Flamengo está jogando com um tripé de meio campo, onde as situações do Flamengo estão acontecendo as jogadas muito por ali. Paquetá vive um bom momento, Everton Ribeiro vem voltando está crescendo novamente, Diego, que provavelmente está fora, também estava tendo um bom momento. Cuejar é um jogador que tem qualidade, então às vezes dependendo da situação e da estratégia, tu usa esse tipo de variação. Às vezes tu abre com um meio campo mais fortalecido, faz uma variação depois mais ofensiva, ou inicia mais ofensivo. Depende muito do que a gente decidiu por estratégia. Então, te respondendo é que eu acho que com o Luca e sem um dos jogadores, na teoria, tu parte de uma parte mais ofensiva. Só que na prática, às vezes, isso não se torna realidade. Que o mais importante independente de quem jogar, se for um volante, se for o Lucas, se for o Gabriel, se for o Fabinho, se for qualquer outro atacante, o mais importante foi o que nós treinamos, é a postura, é a estratégia, é a atitude, ser agressivo na marcação e quando tiver com a bola jogar, para também não criar dificuldade para o Flamengo. A gente não vai lá para só ficar com a bunda lá embaixo se defendendo, com a linha toda baixa, não, a gente vai para ser uma equipe equilibrada na hora que tem que defender muito forte e na hora que tiver com a bola jogar. Odair, você mantém a definição ali no meio campo para o substituto do Edenilson, mas não foi palavrão, acho que está liberado. Mas na lateral direita também tem uma certa definição entre Fabiano e Zeca. O Zeca ele tem condições de jogo ou para esse momento, para iniciar jogando no caso, ou para esse momento ainda o Fabiano é o titular da posição? Já respondo, eu tinha colocado para vocês na última partida em relação ao Zeca. O Zeca, diferente do Luca, o Zeca passou 6 meses treinando em separado, ele fazendo os treinamentos individuais, chegou muito bem, já está numa segunda semana de trabalho, já está bem melhor do que chegou, já com mais base de treinamento, mais base de entrosamento. Ele está convocado. É importante dizer, o Fabiano fez uma boa partida na partida anterior, né? Frisar isso. Então, independente se for o Fabiano, a gente espera que faça um grande jogo, se for o Zeca também, mas o Zeca ainda, as coisas vão acontecer com naturalidade, com certeza. Odair, em 2016 você venceu o Ouro Olímpico com o Micari lá no Maracanã. Então, como é que vai ser para te voltar para o palco dessa conquista, agora como técnico do Inter? E o que mudou do Odair de 2016 para o Odair de agora? Bom, voltar lá, o Maracanã é um palco histórico do futebol, né? E esse momento foi um momento inesquecível, realmente foi inesquecível, será histórico, porque foi a primeira medalha, primeiro ouro do futebol, está marcado na história, é isso. Foi um grande jogo, foi muito difícil. Não tem pênalti, né, nesse jogo contra o Flamengo. Eu espero que se tiver pênalti a nosso favor. Eles têm que dar um para nós também, né? Faz uns 3 jogos que estão dando para os outros. Um pênaltizinho no Maracanã para nós também nos ajudava. Mas não tem pênalti depois. Eu espero que nós do Internacional possamos fazer um grande jogo e no final todos nós comemorarmos a vitória. Claro que não tem título em jogo, mas tem 3 pontos que são muito importantes. Eu espero que não só eu particularmente, mas que todos nós, jogadores, comissão, direção, todos nós que estivermos lá no jogo, possamos sair de lá vitoriosos, novamente. E o que mudou, eu acho que os cabelos ficaram mais brancos,
A conta bancária ainda está na mesma. Mais ou menos. Essa aí não. Já faz 6 meses já, não me conhece. Pô, tu estava devendo então? Eu fiz uma conta rápida aqui na cabeça que mudou para descontrair um pouco, entendeu? O que mudou foi que naquele momento ali eu era auxiliar técnico da Comissão Permanente no Internacional, eu tinha uma participação, mas ela era muito mais de coadjuvante, de estar disposto para ajudar todos os treinadores e comissões que estavam aqui. A partir do momento que você assume esse cargo com essa responsabilidade, com essa tomada de decisões, muita responsabilidade, mas ao mesmo tempo muita honra de estar aqui e muito feliz. Sei da responsabilidade que é, mas estou muito honrado por essa oportunidade. Odair, voltando a falar sobre o jogo, e se especula muito essa possibilidade. Eu gostaria de ver de você se já passou pela sua cabeça, não agora, nesse momento, talvez precisará de um pouco mais de treino, um pouco mais de distribuição de partida. Há possibilidade de ter um tripé de ataque com Luca, Damião e Potker, um pela direita, outro pela esquerda e o mais centralizado de Damião? Sim, sempre há essa possibilidade, a gente já fez com outros jogadores. Essa é uma das variações que a gente trabalha, né? E sim, sempre há essa possibilidade, porque são jogadores que dão uma agressividade forte na parte ofensiva. Vai jogar no Maracanã contra o Flamengo, que vai ter 60 mil pessoas. Eles até uma semana atrás estavam brigando com o torcedor e agora estão em lua de mel de novo com a torcida. E o Flamengo tem muito essa relação de amor e ódio. Num jogo como esse, eles podem, por exemplo, se empolgar, tentar fazer um jogo como eles fizeram contra o Ceará, por exemplo, de ofensividade. Pela característica dos teus jogadores, esse jogo é melhor do que, por exemplo, enfrentar um time retrancado aqui no Beira-Rio? É que são características diferentes. O jogo é extremamente difícil também, porque há um momento de... jogar com o Flamengo no Maracanã tem uma característica diferente. O Flamengo teve por característica no seu DNA a ofensividade. Ele é um time que vai propor o jogo, vai tentar, vai para cima. São jogadores de características ofensivas e muitos jogadores de característica ofensiva. Então, certamente, com esse palco aí, com esse número de torcedores, com o momento que eles estão, certamente eles vão, desde o início do jogo, incentivado pelo seu torcedor, tentar vir para cima do Internacional, propor o jogo, atacar. O que a gente tem que ter é esse equilíbrio defensivo, essa agressividade na marcação, essa compactação, e aí, quando recuperar a bola, jogar. Se não der para fazer uma transição em velocidade, fazer uma transição de bola trabalhada, de pé em pé, porque eles também te dão espaço para jogar. Eu acho que se a gente repetir como parâmetro a atuação que nós tivemos contra o Palmeiras, tem grande chance de a gente sair com a vitória. Porque eu acho que o Palmeiras, em termos defensivos, até nessa partida se equilibrou mais, e o Flamengo, com todo esse cenário, é um cenário de ofensividade, de vir para cima, de tentar, e se a gente for bem equilibrado, bem compacto, os espaços vão começar a sobrar e a gente vai ter oportunidade também de jogar e fazer os nossos gols. Odair, aqui, na mesa de churrasco. Bem que podia, né? Pois é isso que eu queria te perguntar. Você veio para a coletiva e, independente de momentos mais complicados, de cobrança, você dá risada, conversa com a gente, às vezes você desce, fica batendo papo. Queria saber se esse jeito otimista, esse bom ambiente que tu tenta mostrar aqui na coletiva, de que forma isso faz parte do teu trabalho com o grupo. O quão importante é o ambiente de trabalho e essa tua postura? É parecida com eles? É nisso que eu acredito. Isso aqui sou eu. Opa! O que foi aí, Paputinho? Aí, vamos ver. Ajuda também, né? Tranquilo, Pode sair Não, eu sou assim. Quando tu não me vê dessa forma, aqui ou no campo ou no meu dia a dia de treinamento, certamente é porque eu estou fora da minha naturalidade, do meu normal. Eu procuro ser assim em todos os momentos, independente do que está acontecendo. Eu acredito nisso, sou assim, prezo isso no meu dia a dia de trabalho, prezo isso nas minhas relações profissionais e pessoais.
acredito num bom ambiente, acredito, não adianta, por mais dificuldade ou negatividade ou situações difíceis que você está passando, só tem dois caminhos. Ou peito para fora e confiança e vamos para frente e vai dar certo, não deu agora, vai dar amanhã, não deu amanhã, vai dar depois, ou se entregar. Eu nunca me entreguei na minha vida, em nenhum momento da minha vida, nem pessoal, nem profissional, então isso sou eu. E isso eu tento fazer com que o ambiente onde eu estou aconteça dessa forma, porque é nisso que eu acredito. E está conseguindo contagiar? Não, eu acho que sim. Eu acho que os jogadores, os profissionais que a gente tem aqui no clube, a gente tem um muito bom ambiente de trabalho. Já passamos por momentos, né, difíceis, por exemplo, ali naqueles momentos dos Grenais, aquelas derrotas, mas nos fortalecemos e voltamos para o último Grenal aqui, fizemos um grande jogo. Eu acho que é isso que a gente está trabalhando, esse ambiente, esse bom ambiente que a gente tem, é o que eu tenho falado. A gente precisa buscar essa regularidade desse bom ambiente, traduzir essa regularidade para o campo de jogo em termos de performance e resultado. Eu acho que a gente teve 3 boas performances no Campeonato Brasileiro, mas tivemos uma vitória contra o Bahia, perdemos contra o Palmeiras e empatamos contra o Cruzeiro. Eu acho que nós temos que traduzir, por exemplo, o jogo contra o Cruzeiro, ganhar o jogo. Estou chateado até agora por não ter ganho esse jogo do Cruzeiro, porque era para ganhar. Dentro de uma circunstância natural, ganharia o jogo. A bola não entrou, o goleiro foi melhor em campo. Então, eu acho que eu tenho certeza. E é isso que a gente está fazendo todos os dias aqui trabalhando, para que a gente possa, nos jogos, buscar essa regularidade de bom ambiente, de bom jogo, de jogar bem, ter boa performance, mas conseguir a vitória, né? E eu acredito que tu tendo a performance que nós tivemos nesses 3 jogos durante um campeonato de 38 rodadas, tu está muito mais próximo de vencer mais partidas, ganhar mais, estar na frente da tabela do que perder. Então, tudo isso a gente tem conseguido, agora precisa traduzir isso em vitórias. São 2 jogos complicados agora que o Inter tem pela frente, o Flamengo e o Clássico Grenal. Bom, daí a gente passa mês, passa jogos e parece que o Inter sempre tem que estar provando alguma coisa nessa temporada e o teu próprio trabalho também está sempre sendo avaliado. Voltando na primeira questão sobre essa ausência de gols, como é que tu está trabalhando o mental dos jogadores do Inter para não se afobarem e daqui a pouco não ficar recorrendo a só cruzamentos na área? Por exemplo, contra o Cruzeiro, o Inter criou bastante volume, mas também alçou mais de 50 bolas na área. Acho que somando os escanteios, né? Isso. Somando os escanteios que foram 20, se eu não me engano. Eu acho que ela aumentou um pouquinho em relação aos outros, se eu não me engano, que o Palmeiras foi 17, o Bahia foi 10, e eu acho que numa média durante o ano a gente tem uma média muito baixa de cruzamento. Eu acho que nesse jogo aumentou um pouquinho porque o Cruzeiro, a partir da segunda parte do jogo, baixou muito a linha de marcação. Eu acho que ficou com um homem só na frente e teve momentos que o Moledo e o Cuestas estavam não na linha do meio campo, mas lá dentro do campo do Cruzeiro. E aí é o que a gente trabalha e tenta, e em alguns momentos acaba não acontecendo no jogo, que é buscar essa variação de jogadas. Contra o Bahia a gente conseguiu fazer um gol, tendo uma tabela próximo da área, uma infiltração. O cruzamento do Patrick foi um cruzamento, o gol do Nico. O cruzamento ele é importante, mas eu acho que precisa buscar essa variação de uma tabela, a outra de uma definição de um cruzamento. Agora o que a gente sempre treina e preza é não cruzar por cruzar, né? O cruzamento tem uma direção, a gente tem um centroavante que tem uma imposição muito grande, então a gente vai cruzar, a gente trabalha essa situação, mas não cruzar por cruzar, aquela bola para a área que se dispute, entendeu? Mas contra o Cruzeiro foi uma situação muito específica, porque o Cruzeiro baixou muito a linha de marcação. E aí a gente tentou algumas outras formas, com o Luca, essa finalização de fora da área, o Luca teve 2, uma na trave e uma de fora, então a gente criar essas alternativas durante o jogo, para que a gente não fique fazendo só uma, não só cruzando, ou não só chegando na linha de fundo, parando a bola e tentando o cruzamento. Abrir o leque de situações para que a gente possa conseguir fazer o gol. A gente está treinando muito a parte de organização ofensiva, e eu tenho certeza que no decorrer esse número de oportunidades que a gente está criando, esse volume, vão se traduzir em gols.